Boa tarde a todos. Na aula de hoje iremos ver um pouco aí sobre a questão das situações dos relevos e também sobre a paisagem geográfica, que esse conteúdo está especificamente na página 16 e página 17. Aí temos aqui os vulcões e terremotos transforma o relevo terrestre. Lá na página 16 está o conteúdo assim, ó, paisagem geográfica. Iremos iniciar um pouco falando sobre a questão da paisagem geográfica e posteriormente partiremos para especificamente os vulcões e terremotos aí, onde eles têm uma ação aí com relação à transformação do relevo ou da paisagem natural. Primeiramente iremos ver o que é paisagem geográfica. Vocês podem acompanhar pelo nosso livro didático na página 16, onde tem lá. Quando se fala em paisagem, muitas vezes o que vem à mente é a vista dos elementos da natureza, como por exemplo, ó, céu, rio, vegetação, montanha, animais e dentre outros elementos na natureza. Então, quando a gente se fala em paisagem, a gente já logo de cara percebemos essa situação desses elementos aí, colocamos em nossa mente, como o céu, o rio, a vegetação, as montanhas aí, né, os animais, dentre outros elementos naturais aí da paisagem. Ou de uma cidade, como por exemplo de campos também de cultivo, ou de outros ambientes, como se vê em fotografias, gravuras e pinturas. Para a geografia, o conceito de paisagem tem um significado mais amplo, onde, segundo o geógrafo Milton Santos, paisagem geográfica especificamente é tudo aquilo que a nossa visão alcança, ou seja, tudo o que está presente no espaço e sendo observado, ou seja, paisagem geográfica é tudo aquilo que a gente pode observar a olho nu, a nossa visão. Então, tudo isso daí é considerado paisagem geográfica. É tudo aquilo que a nossa visão alcança, ou seja, tudo que está presente no espaço e sendo observado. Então temos aí uma pequena definição para paisagem geográfica segundo o geógrafo Milton Santos. Assim, a paisagem ela pode conter tantos elementos naturais, que é montanhas, vegetação natural, rio e entre outros elementos da natureza, como também a questão dos elementos culturais. Temos aqui elementos culturais e elementos naturais que formam uma paisagem. Mas quais são os elementos culturais? São aqueles elementos onde o ser humano ele construiu, ou seja, foi feito pelo ser humano, como estradas, cidades, campos de cultivo e demais outros elementos culturais aí construídos pelo ser humano. Esse mesmo geógrafo, no caso aí o Milton Santos, ele chama a atenção para o fato de que a paisagem geográfica não é formada apenas por volumes, ou seja, ela não é formada apenas por montanhas, vegetação, cidades e demais outros elementos, mas também a questão de cores, movimentos aí, odores, sons e etc. Então, ele diz que a paisagem geográfica, em sua visão, não é apenas formada pelos elementos naturais e culturais, mas sim também por questão de cores, movimentos, odores, sons e demais outras coisas aí que formam essa paisagem. Agora iremos falar um pouco sobre a questão das mudanças e permanência aí, ó, na paisagem geográfica. Logo abaixo aí na página 16, onde tem lá número 2, marca assim. Depois de ter estudado os conceitos de espaço natural, espaço geográfico e paisagem geográfica,
e aprendido que a paisagem geográfica é a parcela visível do espaço, devemos considerar que o espaço natural e o espaço geográfico estão submetidos a forças nem sempre visíveis, capazes de transformá-los. Ou seja, essas mudanças aí não são apenas visíveis, mas existem mudanças que não estão ao nosso alcance de ver, mas que elas conseguem mudar essa paisagem geográfica. Essas forças elas podem ser naturais, que é da natureza, ou sociais. No caso das sociais é provocada pela questão da ação humana, que está ligada diretamente às mudanças aí dessas paisagens. As forças naturais são o que? A ação das águas, dos ventos, dos terremotos aí, ó, que eu acabei esquecendo de colocar. Deixa eu só. Dos terremotos, das erupções vulcânicas, que nesse caso aí elas conseguem modificar a paisagem de determinado local ou uma determinada comunidade. Então, o que são as forças naturais? São águas, ventos, terremotos, erupções vulcânicas e demais outros elementos naturais que conseguem modificar aí a paisagem geográfica. E as forças sociais? Quais são as forças sociais? Elas decorrem das ações humanas, ou seja, do ser humano é quem busca essa transformação de determinada paisagem geográfica. Então, o ser humano ele é o principal ator aí nessa mudança dessa paisagem através das forças sociais. E além de ele transformar a paisagem, ele transforma também a questão do espaço. Então, ele vai transformar espaço e modificar a paisagem. É o caso da construção de indústrias, rodovias, aeroportos, usinas hidrelétricas, pontes e prédios, ou da criação da ampliação de campos de cultivos e pastagens, entre outros exemplos. Podemos citar aqui um exemplo aqui para que vocês possam ter um entendimento melhor. Como é que vai modificar tanto o espaço como a paisagem naquele local. Vamos supor que uma indústria aqui que ela fabrica produtos aí para nossa subsistência. Então essa indústria ela vai tanto modificar esse espaço, essa paisagem, como que ela vai modificar essa paisagem? Através da construção do seu local de trabalho, de produção, e também ela vai conseguir modificar o espaço através de quê? Da questão dos gases aí, né? Que a gente sabe que todas as indústrias elas liberam gases que são poluentes para o nosso espaço. Então, além dessa indústria ela produzir aí uma modificação na paisagem, ela vai também levar uma modificação no espaço em si, na questão da liberação de gases tóxicos que irão prejudicar a nossa respiração, né? As mudanças na paisagem elas podem ocorrer lentamente, então podem ocorrer de forma lenta, com o decorrer dos anos, do tempo, ou de modo mais rápido. Que esse modo mais rápido a gente podemos citar aí, como vocês podem observar no livro, temos duas imagens, ó, que é do vulcão de Santa Helena. Esse vulcão ele provocou uma mudança rápida aí, né, nessa paisagem desse local aí, ó. Temos aqui a imagem A, que está lá no nosso livro didático, ó, imagem A, e essa outra, a imagem B. Imagem A é essa daqui e a imagem B foi após a erupção. Aí temos aqui o vulcão Santa Helena em St. Helens,
no estado de Washington, noroeste dos Estados Unidos. Na foto A, ó, que é essa primeira foto aqui, ó. Na foto a paisagem um dia antes da erupção, que é de 17 de maio de 1980. Então, a erupção foi no dia 17 e essa imagem foi tirada no dia 16. E na imagem B, ó, que é essa daqui, paisagem posterior à erupção em setembro do mesmo ano. Então a gente podemos ver de forma clara aí essa mudança que ocorreu depois da erupção do vulcão. Então nesse caso aí é uma mudança de forma rápida na paisagem. E essa mudança aconteceu por conta da questão das lavas aí que esse vulcão ele expeliu. Ó. Temos aqui a lava misturada a fragmentos de rochas, gases e poeira devastou mais de 10 milhões de árvores, modificando a paisagem. Então, essa erupção aqui que aconteceu nesse vulcão, ela conseguiu mudar toda essa paisagem em volta da região desse vulcão. Ó. A gente pode observar aqui na imagem A que tem bastante árvores ao redor do vulcão. E posterior à erupção, essas árvores elas sumiram, elas foram devastadas por conta da lava que o vulcão expeliu. Por outro lado, a construção pode permanecer durante muitos anos na paisagem urbana. É o que vocês aí podem observar na imagem abaixo aí, ó, na figura 5, onde tem lá na cidade de São Paulo, a imagem A ela foi tirada em 1957 e a B em 2015. Então há uma grande diferença nessa paisagem, ó. Podemos observar que em 1957 na imagem A tinha bastante árvores também, e já em 2015 essas árvores elas deram lugar a esses prédios aí que estão atualmente construídos. Então, a gente podemos observar que essa modificação dessa paisagem em si, ela levou bastante tempo, então ela foi de forma lenta modificando a paisagem, mas com a ajuda da ação das forças sociais, no caso aí que foi o ser humano que conseguiu modificar essa paisagem com o decorrer do tempo, dos anos. Nesse caso, a construção é uma permanência da paisagem, mesmo que seu entorno tenha sido mudado ou alterado. Então, a gente pode perceber que os prédios eles são construções que é permanente daquela paisagem, mas ao seu redor foi alterada a questão da paisagem natural, né, que a gente observa aí toda essa situação. Então esse foi o nosso conteúdo de hoje. A partir das 1h50 estarei colocando para vocês aqui a nossa atividade referente a esse conteúdo. E irei postar também no grupo do WhatsApp, bem como também na plataforma Google Sala de Aula.